Para quem gosta de culinária japonesa, hoje nós temos um bate-papo informal muito saboroso, comandado pelo nosso amigo Arnaldo Lorenzato, crítico de gastronomia da revista Veja, que vai apresentar para a gente os virtuosos da cozinha. Um bate-papo informal e muito saboroso. Cozinhar com Palavras é estar aqui nesta Bienal celebrando esse gosto pela gastronomia, pela culinária, pelo sabor e principalmente formatado em livros. Uma rara experiência da gente poder estar em contato direto com grandes autores de livros de gastronomia aqui no caso, e hoje nós temos a possibilidade de estar frente a frente com dois grandes ases da gastronomia japonesa e um grande crítico de gastronomia, na verdade considerado o maior crítico de gastronomia do Brasil, o Arnaldo Lorenzato, que está aqui conosco, que vai fazer essa mediação. Não é bem exatamente uma mediação, né, mas uma brincadeira de coordenar. E como isso é uma coisa a princípio rara da gente trazer chefes especializados na culinária japonesa, é também um registro histórico muito importante. Nós estamos gravando isso e vai ser bastante importante. A Guta Chaves fará uma apresentação mais detalhada, mas eu agradeço a presença do Arnaldo Lorenzato, do Murakami, considerado também um grande nome da gastronomia japonesa. A Guta, como eu disse, vai fazer a apresentação detalhada. E o Shin Koike, eu falei Koike certo? Eu fiquei treinando, hein? Não falei. Pela risada dele, não falei. Depois ele vai falar a pronúncia correta. E o Jô, que vai fazer a tradução, porque o Shinkoike Aizome melhorou um bocadinho. Não dá, né? A gente, é melhor eles falarem mesmo. Gente, boa noite, né? A gente está aqui diante de grandes feras aí da gastronomia, da culinária japonesa no Brasil e do jornalismo brasileiro, do jornalismo gastronômico, né? Então é uma honra. O Shinkoike do Aizome, ele faz uma cozinha. Falei certo? Tá certo. Ele faz uma cozinha afetiva, né? Uma cozinha mais clássica japonesa, mas que se volta para os ingredientes brasileiros. Por exemplo, ele faz um carpaccio de chuchu finíssimo, que exalta ainda mais o nosso chuchu, que é maravilhoso, né, gente? A nossa discussão tem girado muito aqui no Cozinhando com Palavras, dessa valorização da cozinha brasileira. E aqui a gente tem uma mesa que fala sobre os virtuosos da cozinha japonesa e que é voltado para como é uma cozinha japonesa bem paulistana, que é claro que é o Arnaldo Lorenzato, ninguém melhor que vocês aí para falar com isso com propriedade sobre essas adaptações da culinária japonesa na metrópole, né, que é São Paulo. Tsuyoshi Murakami, ele começou, a carreira dele é extensa, né? Mas ele tinha um restaurante na Liberdade, familiar, que era excelente, né? Maravilhoso. E depois ele saiu da Liberdade, foi para Vila Nova Conceição, investir numa ideia revolucionária, assim, né? Da cozinha capo, que não existia no Brasil, esse conceito de cozinha capo, não foi fácil, né? No começo, colocar esse conceito. O que é a cozinha capo? Ele vai explicar. Depois, surpresa, né? Acho que ia para a mesa. E o Murakami lançou recentemente Kinoshita e o Jazz de Murakami, que tem todo um sentido especial também, né? O nome do livro, que também acredito que vai ser falado nessa mesa. Gente, eu passo essa bola para o Arnaldo Lorenzato e, bem, boa discussão. Boa noite. Eu fiz uma colinha de 200 páginas aqui. Na verdade, eu queria dizer que eu fico muito contente antes de estar junto de dois grandes chefs,
dois grandes chefes, inclusive, que já foram premiados, seus restaurantes, pela revista que eu trabalho, que é a Veja São Paulo, e na sua edição especial Comer e Beber, né? Em edições anteriores. A nossa, a futura, a gente vai saber em breve, mas muito lisonjeado de estar com eles, mas principalmente encantado de ter uma plateia tão interessada, não é a primeira vez que eu estou aqui na Bienal, e gente querendo saber mais sobre gastronomia, né? Isso é sensacional. Bom, eu vou começar aqui. Eu pedi um pratinho que não apareceu, mas eu vou dizer o seguinte, eu trouxe aqui no meu bolso um par de olha que coisa difícil de usar, né? Porque eu fico imaginando, o mundo inteiro se dobrou à cozinha oriental, aprendeu a manipular, né? Sensacional. Aí, parece simples, né? Olha, eu tenho que fazer um determinado esforço. É bom? Bom. O microfone o que me surpreende na culinária japonesa, e é que a gente mais conhece, mais próxima, né? Que é a culinária que tem o sushi em primeiro plano, o grande representante da culinária japonesa, é que você come o cru em cima de um arroz que está cozido, mas é o mais essencial possível. É uma cozinha que eu diria quase bruta, linda e quase bruta. Ela requer uma destreza, talheres especiais, molhos diferentes. Claro, eu estou vendo um monte de gente de olhinho puxado aqui, que naturalmente está achando que eu estou falando uma bobagem, porque para eles é o cotidiano. Mas imagina para a gente ocidental o que é isso, o que é essa culinária, quão fascinante ela é, né? Que culinária linda, surpreendente. Eu vou traçar muito rapidamente, eu sou capaz de falar a noite inteira, porque eu sou um apaixonado por cozinha japonesa, mas não vou fazer isso. Hoje as duas grandes estrelas estão aqui, e eu queria muito que eles falassem dos seus livros, dos seus projetos. Eu queria dizer o seguinte, que é surpreendente, a partir dos anos 80, a gente tem um início, uma popularização da culinária japonesa que não existia no Brasil. Até então, era uma coisa muito mais segregada. As pessoas acham, em geral, o jornalista escreve, eu também falo essas bobagens de vez em quando, que a culinária japonesa estava confinada só na liberdade. Na pesquisa histórica que eu fiz para aquele livro ali, que tem uma introdução, né, Moderna Cozinha Japonesa, eu mostro que os restaurantes eles se concentraram na liberdade no início, quando vieram para cá os japoneses, bem depois de 1908, né? Mas eles estavam em alguns pontos da cidade, sim, né? Eles escapavam para ali perto, né? Da Liberdade para outros bairros. Na década de 80, a gente teve, então, essa popularização, e ela faz sentido, porque a gente tem 1,5 milhão de japoneses e descendentes vivendo na cidade, né? A cidade tem tudo para acolher essa culinária, para dividir essa culinária. E nos anos 90, a gente tem como grande bandeira o sushi, que se espalha, né? Hoje a gente tem o sushi em churrascaria rodízio, né? É horrível, não discuto, não digo que é bom, né? Mas é bacana, porque está lá, divulga, as pessoas querem comer, querem conhecer. Isso é o mais legal. A gente tem em buffet por quilo, fast food, em bandejões, em academias. E o mais interessante é que a culinária japonesa teve um reconhecimento de saudável, né? É uma culinária linda, visualmente falando, equilibrada, né? Cheia de atributos. Nesse trabalho que eu fiz para esse livro, uma das coisas interessantes é mostrar quando, na década de 80, as pessoas precisavam ter bula para comer. Hoje, a gente usa esse parzinho de talheres com uma facilidade extraordinária. As pessoas não sabiam o que eram e precisavam ter orientações. Hoje virou uma coisa muito mais comum. Quando os japoneses vieram para cá e foram instalados em fazenda e depois vieram para a cidade, eles reclamavam muito da comida brasileira. Para eles, essa comida era assustadora.
num determinado momento, para a gente também, o que eles faziam era assustadores. A gente tem gente criticando o que eles comiam. Até achavam que eram coisas que não eram tão saudáveis assim. O tempo nos mostrou, né, primeiro, que essa comida é maravilhosa, que o mundo está cruzando as fronteiras culinárias, né, está se fazendo uma comida japonesa que tem influência brasileira e vice-versa. Eu queria pedir, eu vou voltar a falar outras coisas, mas eu pedir para os dois chefes comentarem um pouco, né, de como é essa experiência, né, talvez o Murakami, autor do livro, primeiro, como a gente havia dito, como que é essa experiência de cruzar essa fronteira, como que é a experiência de juntar Brasil e Japão no mesmo prato. Bom, primeiramente, muito boa noite, obrigado. Aqui é a presença de todos vocês. E, bom, Arnaldo, então, por responderem, eu acho que a tendência agora é essa de... Né, com grandes chefes que começaram a levar o Brasil para fora, né, os produtos do Cerrado, lá do Amazonas e por aí vai, sim. Por exemplo, no nosso livro agora temos alguns produtos como a pupunha, que eu sirvo ela com ameixa japonesa, que é o umeboshi. E eu acho que aí vai de cada chefe a sua sensibilidade de poder tocar, cortar, sentir, interagir, se conectar com o produto. Mas eu acho que é a tendência, né? Isso tem mudado muito a gastronomia mundialmente. Até os japoneses hoje, agora a nova tendência no Japão agora, eles, grandes chefes, não só japoneses, estão de olho na ilha onde eu nasci, que é em Hokkaido. E hoje, Hokkaido, estamos até já montando já uma turminha para levar uma galera para Hokkaido e entrar na simplicidade. E eu acho que a tendência também é cada vez mais interferir o menos possível no que a natureza já te dá quase pronta. Eu acho que é por aí. Eu vou pedir, o Murakami tem um livro que está pronto, né? Ali a gente vê Kinoshita e o Jazz de Murakami. Eu vou falar um pouquinho, pedir para ele falar um pouquinho desse livro daqui a pouco, mas eu gostaria muito que aqui está o Joe Takahashi, né? Um grande amigo meu, estou muito feliz de estar do lado dele, e ele e o Shin escreveram esse livro, A Cor do Sabor, em parceria. Eu queria que eles falassem um pouquinho desse processo, porque o Brasil passa por esse processo, enfim, a visão do Shin da culinária e a visão do Shin de estar no Brasil, né? Melhor para a japonesa. Bom, então eu entro como... 18年前に日本からブラジルに来ましたけど。 Bom, eu cheguei do Japão há 18 anos. その頃の日本料理、サンパウロにおける日本料理はやはりお寿司とお刺身。 E nessa época o que eu percebi aqui em São Paulo é que a culinária japonesa se resumia a sushi e sashimi. 日本ではお寿司とお刺身は本当に特別な日にしか食べない。 O engraçado é que no Japão, sushi e sashimi são pratos, né, que nós consumimos só em ocasiões festivas. 自分が日本からわざわざブラジルに来て、ブラジルの皆さんに、提供するお料理は、寿司刺身ではないなと。 E eu percebi que a comida japonesa que eu deveria estar trazendo do Japão não seria essa, sushi e sashimi. それとどのようにそれを表現していくか、ブラジルの素材を使って。 E percebi também que eu teria, digamos assim, uma missão de descobrir novas alternativas incorporando ingredientes brasileiros na culinária japonesa. もちろん日系の移民の方がものすごく食材を作られたり、してましたので、
そういう意味では非常にやりやすかったと思います。Bom, aqui em São Paulo, especialmente, a comunidade japonesa já produzia com bastante intensidade e fartura os ingredientes da culinária japonesa. Então, isso, de uma certa forma, foi um facilitador para o meu trabalho. 自分の中にはいつも日本料理の基本を大事にして、それから日本料理で使う素材になるべく近いものをブラジルの素材の中から探して、皆さんに提供したいと思ってます。Bem, eu tinha muito firme a minha formação com os fundamentos da culinária japonesa autêntica, né? Então, o meu desafio agora era como aplicar esses fundamentos com ingredientes brasileiros ou ingredientes colhidos, né, aqui no Brasil. 表現としてはフュージョンだとかコンテンポラニューだとかあると思うんですが、僕の中にはいつも日本料理をブラジルの素材を使って表現しているというふうに理解しています。Bom, existem diversas maneiras de categorizar isso, né? Tem gente que fala que isso é uma culinária fusion, né? Ou então culinária contemporânea, né? São maneiras de expressar, mas na realidade o que eu tenho realmente sempre em mente é que os fundamentos, os princípios da culinária japonesa, elas estão sempre presentes, só que no meu caso tentando sempre incorporar os ingredientes brasileiros. Bom, essa é a comunicação, e o Arnaldo já tinha falado do livro, né? Eu queria pedir então uma licença para introduzir esse processo, né? Como o Arnaldo falou, é um livro que foi escrito não só a 4 mãos, mas talvez até mãos invisíveis, porque a culinária do Shin Koike é uma culinária de conceito e é uma filosofia também, né? E eu fiquei muito, na verdade, encantado com essa generosidade que o Shin tem com o Brasil, né? Quando ele fala que veio há 18 anos aqui para o Brasil, na verdade, ele não veio trazendo culinária japonesa de lá, né? Mas eu acho que ele veio também para descobrir o Brasil, né? E esse confronto, esse desafio que o Shin teve nesses 18 anos é que vai estar nesse livro que se chama A Cor do Sabor, né? Evidentemente, o sabor não é um elemento visível, né, onde você pode identificar qual é a cor, né, pela visão, mas é uma maneira de expressão, né, que a gente achou interessante, porque nós estamos falando de uma comunicação não verbal, né, e a culinária do Shin, ela emana isso, né, ela tem cores, né, o que é uma coisa imprescindível, né, quando a gente fala de afetividade, né, que é a culinária do Shin, né? Eu acho que muito mais do que técnica, muito mais do que princípios, né, ou maneiras de fazer, ou receitas, né, nós estamos falando de um elemento essencial nesse momento, né, em que a afetividade, né, o amor que você pode estar expressando através da culinária, né, ele ganha um espaço muito grande, né? Acho que o Arnaldo, né, e o Murakami acho que também devem concordar com isso, né? Porque eu acho que o ato de cozinhar, né, é também um oferecimento muito grande de si, né?